PEC da alforria, um movimento para mudar a jornada de trabalho, a forma que a jornada de trabalho é tratada na legislação, vem ganhando força. Há uma nova proposta aí a ser avaliada pelos deputados, pelos senadores, e eu quero comentar um pouco sobre isso aqui com vocês, porque é um assunto que tomou conta da mídia, tomou conta do portal das notícias, tomou conta das redes sociais, está tendo uma discussão muito grande a respeito dessa possibilidade. Nós tivemos inicialmente uma proposta que falava-se em mudar essa jornada, extinguir, acabar com a jornada 6 por 1, só que aparentemente na prática o que essa proposta previa seria limitar a jornada máxima semanal em 36 horas. Então não seria somente um 6 por 1, seria talvez ali um 4 por 3 ou 4 dias completos e o quinto dia trabalhando ali menos horas. Não ficou muito bem claro essa definição e eu acredito que essa proposta dificilmente vai ser aprovada, dificilmente vai ter sequência, porque isso seria uma medida muito drástica na economia. E não vejam isso aqui como uma proteção aos empregados e nem uma crítica política. Esse não é um vídeo de esquerda e de direita, não é o objetivo desse canal aqui. Aqui eu quero trazer uma visão jurídica e econômica para vocês, o que pode mudar, né, especialmente nesse campo trabalhista, que é a área que eu atuo, e alguns pontos ali que vocês precisam pensar em relação a essas propostas. Inclusive, quando saiu a outra proposta, eu gravei um vídeo, vou deixar o card aí em cima para quem quiser assistir, porque eu explico lá melhor quais são os problemas, né, os pontos negativos que eu vejo isso, inclusive ponto negativo para os próprios empregados. E aí nós tivemos ontem uma nova proposta que foi chamada aí de PEC da alforria, recebeu esse apelido, mas o objetivo dessa proposta é flexibilizar a norma, a jornada de trabalho, né, sem impor um limite ou sem reduzir o que já está previsto na lei. Ela vai possibilitar a contratação de um empregado horista, né, que vai receber por hora, e me parece uma proposta muito interessante, muito viável, porque ela vai permitir essa flexibilização na contratação, né, quem quiser contratar por algumas horas contrata, e vai manter todos os direitos trabalhistas. Então o empregado ele vai receber por hora e ele vai ter o proporcional disso em férias, 13º, FGTS, todos os benefícios vão ser mantidos, tá? Todos os direitos trabalhistas serão mantidos. Inclusive esse pagamento por hora ele tem que seguir o mínimo proporcional ao salário mínimo ali dos trabalhadores, né? Então, por exemplo, né, chutando, vamos supor que hoje o salário hora normal aí seja, sei lá, 6, 7 reais. Né? Então essa pessoa que vai trabalhar por hora tem que receber aquele mínimo ali de 6, 7 reais, ele não vai receber menos. Então me parece uma proposta muito boa, se realmente mantiver ela da forma que foi divulgada, né, eu acredito que isso tem até maior chance de ser aprovada. Né? Inclusive a justificativa para essa flexibilização, para essa proposta, é que é uma proposta que já existe em países mais desenvolvidos, é uma ideia que funciona lá fora, né, em outros países, é uma carga horária que é permitida, né, e com isso seria benéfico não só para os trabalhadores, como para os empresários. Né? A justificativa é essa, que as partes poderiam negociar. A única ressalva que eu falo em relação a isso é que a gente sabe que na relação de trabalho muitas vezes não tem essa negociação. Quem tem a grana, que manda. Né? O empresário ele chega lá e precisa de alguém para trabalhar tais dias, tais horários. Você que é um empregado que está procurando emprego, ou você aceita, ou você procura outro emprego. Dificilmente você vai chegar lá na empresa e falar assim, eu vi sua oferta aqui para trabalhar todos os dias, mas eu quero trabalhar só 3 dias. Vamos. Dificilmente uma empresa vai aceitar. A gente sabe que algumas empresas tem maior flexibilidade em relação às horas, mas na maior parte das vezes não tem. Então a hora e os dias que é publicado ali na oferta de emprego, ou você segue ou você procura outro. Essa ideia de negociação, né, eu acho que ela é até meio sonhadora, é meio utópica isso, porque não é o que acontece, tá? Pelo menos na grande maioria das vezes não acontece. E tem um outro ponto muito interessante que eu acho que vale falar aqui com vocês, é que essa ideia de regime parcial de trabalho, ela já existe. Nossa CLT já prevê no seu texto uma modalidade de contratação de jornada de trabalho em regime de tempo parcial, que é basicamente uma jornada por hora. Eu vou colocar o texto aí na tela para vocês verem exatamente como está na CLT, mas você pode ver aí, considera-se em regime de tempo parcial aquela jornada cuja duração não exceda 30 horas, sem possibilidade de horas extras,
ou aquela jornada que não exceda 26 horas com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. Embaixo já fala que o pagamento será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem a mesma função em tempo integral. O que isso significa? Já existe essa modalidade de contratação por hora, né? Em teoria, não precisaria de uma nova lei, mas a gente sabe que aqui tudo é um pouquinho avacalhado, né? Os únicos pontos interessantes é que, se fizer um contrato com essa jornada de 30 horas, não pode ter hora extra de jeito nenhum. Se o contrato for de 26 horas, aí poderia ter 6 horas semanais, o que traria ali 32 horas extras na semana. Então, realmente, fica um pouco confuso a jornada do jeito que ela está lá. Se a PEC for aprovada, aí vai trazer ali uma segurança maior, né? Um texto melhor redigido, talvez, né? Além, é claro, de não ter essa limitação. Esse tipo de contratação que eu mencionei aqui, embora já esteja previsto na legislação, na CLT, não é muito comum. E por alguns motivos que eu penso assim, a minha visão como advogado é que as pessoas nem sabem que isso existe, principalmente os empregadores, os empresários, porque nós vivemos numa sociedade de reação e não numa sociedade de prevenção. Então, ninguém quer pagar uma consultoria para um advogado, explicar como que funciona a contratação, explicar como a jornada de trabalho. A maior parte dos empresários, eles vivem na reação. Contratou um empregado, fez coisa errada, o empregado processou, opa, agora eu vou procurar um advogado para fazer minha defesa, para ver o que pode ser feito, para tentar um acordo, para tentar fugir dessa condenação, diminuir o valor que vai ser pago. Mas é muito difícil a gente ter alguém e falar assim, não, eu quero fazer tudo certinho. Existem, tá? Não quero generalizar aqui, existem, mas essa parte de prevenção ela é muito tímida no nosso dia a dia, tá? E é algo cultural da nossa sociedade. Mas já existe essa possibilidade de contratar por hora, né? Tem que ser feito um contrato, o contrato ele tem que ser por escrito, nada de fazer contrato por boca. Então tem que ser um contrato por escrito, tem que ter essa anotação na carteira de trabalho, que é o regime parcial. E aí já vem um outro ponto que o jeitinho brasileiro, que ele é muito complicado. Por exemplo, às vezes um empresário, vamos supor, contrata lá 30 horas semanais, não pode fazer hora extra. Depois de um mês ele fala, poxa amigão, tô precisando de você aí, fica 2 horas. Aí depois, fica mais 1 hora. Né? E aí desrespeita o que diz a própria legislação. O que acontece depois? Toma processo trabalhista, chega o juiz lá e fala assim, não é válida a jornada parcial porque não estava cumprindo os requisitos, exigia hora extra sem ser permitido. Então o que faz? Afasta a ideia de jornada parcial e condena a empresa como se fosse uma jornada normal, que obviamente vai ser prejudicial ao empresário. E depois vai ficar falando assim, meu advogado era ruim, perdeu o processo, o juiz safado, quis me prejudicar, a justiça do trabalho e a legislação só serve para ferrar empresário. Mas não é porque muitas vezes a pessoa não cumpre, a empresa não cumpre o que está na legislação. O próprio empregado também faz sacanagem, tem muito empregado aí que tenta prejudicar a empresa de alguma forma. A gente sabe o que acontece, galera, e tem os erros do judiciário também, que infelizmente acontece. Já vi muitos casos de pessoas que tinham direito e perderam, e pessoas que não tinham direito e ganharam. Então, assim, é sempre um risco, especialmente por ser algo que é uma exceção à nossa regra, né? Toda vez que as empresas tentam inovar um pouquinho aí nessas questões de jornada, de pagamento, aí sempre tem aquela chance de ter algum prejuízo. Mas eu queria comentar isso com vocês, porque já existe essa possibilidade. Em teoria, é só aplicar isso aqui, né? Não precisaria de uma nova proposta de lei, mas muitas vezes é mais fácil fazer uma nova lei, né? Até mesmo para ganhar Ibope aí, para ter comentário, para aparecer para os eleitores, para falar que está fazendo alguma coisa para a base. Eu acredito que se realmente a PEC passar da forma que eu vi o texto lá, que estava sendo divulgado nas redes sociais, vai ser melhor, porque meio que vai afastar essa questão que eu falei aqui, não vai ter essa limitação de 30 ou de 26 horas, a única limitação vai ser o que já existe, que são 44 horas semanais, e pelo que eu vi também seria possível, em teoria, a hora extra, tá? Aí é um ponto que não sei se eu sou a favor ou contra, eu tenho uma tendência até a ser contra a hora extra, porque se você está contratando uma pessoa para trabalhar em regime parcial, presume-se que você já sabe, você tem ciência aí na sua empresa, que você só precisa daquela pessoa poucas horas ali no dia, poucas horas ali na semana. Então não faz sentido depois você querer exigir hora extra. Então eu sou contra hora extra nessa modalidade de jornada. Eu não sei como que a PEC vai tratar isso depois, se vai ser mantido, se não vai ser mantido. Lembrando que ainda são conversas, mas é uma ideia interessante. Se realmente pegar essa ideia aí, é interessante para quebrar um pouco essa rigidez que tem a nossa CLT, as nossas normas trabalhistas. E é isso que eu queria comentar com vocês.
Deixa aí no comentário também o que vocês acham. Se gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, curte, compartilha e até o próximo.